Voltei. Vamos lá? Então, em 2016, em junho de 2016, a população ia decidir se ficaria ou não na União Europeia, a população do Reino Unido. O plebiscito foi realizado e, apesar do primeiro-ministro ter participado da campanha do Reino Unido na União Europeia, a maioria da população votou pela saída. O então primeiro-ministro renunciou, passando o poder e os procedimentos para a saída para sua companheira de partido, Theresa May. A primeira-ministra prometeu que acionará a cláusula 50 do Estatuto da União Europeia, que permite a saída unilateral de um país em fevereiro de 2017. Bom, a União Europeia, o Reino Unido já saiu da União Europeia e acredita-se que outros países da União, como França e Itália, poderão também questionar a sua permanência ou não dentro do bloco. A Associação Europeia de Livre Comércio, criada em 1959, visando integrar os membros que estavam excluídos por opção do mercado comum europeu, sob a liderança do Reino Unido, integrou-se a partir de 1993 a Comunidade Econômica Europeia, constituindo o EEE, Espaço Econômico Europeu. Era um conselho para a aliança econômica mútua dos países socialistas e propunha a troca de mercadorias entre seus membros sob a coordenação da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Também, antes das organizações da União Europeia ser formada, a gente tinha o quê? As organizações militares, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha a função, no período da Guerra Fria, de proteger os países capitalistas no pós-guerra, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética a partir de 1948. Em 1949 foi criado o Tratado de Bruxelas, e esse tratado era composto pelos Estados Unidos, Canadá, Islândia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Grécia, Turquia, França e Espanha. Com o fim da Guerra Fria, sua importância foi esvaziada. A OTAN assumiu o comando da Força Internacional que atua em Cabul, no Afeganistão. A OTAN, essa Organização do Tratado do Atlântico Norte, na verdade é uma organização militar que tem como intuito proteger os países banhados pelo Atlântico Norte. Em contrapartida, cria-se em 1955, através do Pacto de Varsóvia, sob o comando da antiga União Soviética, uma mesma organização militar defendendo militarmente os países que eram aliados da antiga União Soviética e que tinham como bandeira o sistema socialista. Alguns dos destaques europeus no pós-guerra, a Alemanha destaca-se hoje em dia por ter a economia mais desenvolvida da Europa. Sua recuperação pós-guerra foi facilitada com a ajuda norte-americana através do Plano Marshall, que era, na verdade, um empréstimo com juros feito pelos Estados Unidos. A crise iugoslava, que acontece a partir de 1989, com a questão da queda do socialismo, uma ebulição entre os países socialistas que culmina com a queda do Muro de Berlim e a Iugoslávia, um único país, se separa através de inúmeras etnias que existiam nesse país em Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia. Um país vira 4. A guerra dentro da Iugoslávia para essa separação durou 4 anos e só terminou com a intervenção dos Estados Unidos, e o papel da OTAN nessa crise iugoslava foi fundamental, porque os Estados Unidos enviaram tropas para demarcar as regiões e separar as partes que cabiam para cada um dos países que depois formaram a antiga União Soviética, ou a Iugoslávia, perdão. Essa animosidade dentro do leste europeu
levou inúmeras nações que outrora eram socialistas a pedirem a sua independência em relação à antiga União Soviética. Houve, na verdade, uma falência das economias socialistas e muitos dos países que outrora eram socialistas começaram a integrar a União Europeia, achando que, integrando esse bloco econômico, teriam ascensão econômica. E a gente pode perceber até os dias de hoje que os países que outrora eram socialistas têm uma economia bastante deficitária em relação aos países da Europa Ocidental, que levavam e que levam a bandeira do sistema capitalista. Eu vou pedir para vocês, para casa, fazerem os exercícios das páginas 163 até a página 166 e a gente pode corrigir na próxima aula. Eu mando o link, tá? Da correção para vocês, tudo bem? Então, uma beijoca e boa semana para nós, tá? Tchau, tchau.